A paz do Senhor, os irmãos e irmãs, é um prazer estar aqui com vocês novamente para mais uma vez estudarmos a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos, eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos e nos voltássemos ao Senhor em oração. Ó Deus bendito, te agradecemos pela vida, pela oportunidade que nós temos de estar reunidos para mais uma vez refletirmos na tua palavra. Te pedimos, ó Pai, que esse seja um tempo de aprendizado e crescimento a todos nós. É assim que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Hoje é nosso segundo encontro da série O Cristão e a Cultura. Nós estamos fazendo esta reflexão. Foi um pedido do enquete que abrimos na igreja e o tema escolhido pelos irmãos foi esse. E nós já estamos aqui na nossa segunda semana fazendo algumas considerações sobre o assunto. Nós estamos tentando compreender que tipo de relação deve haver entre Deus, o cristianismo e a cultura. Então, o cristão e a cultura é uma compreensão exatamente sobre essa relação que se desenvolve entre Deus, o cristianismo e a cultura. Sobre isso, muitas pessoas dos nossos dias, elas vão pensar aí que as questões divinas, elas são questões irrelevantes. E por que é que algumas pessoas pensam que as questões divinas são irrelevantes? Porque em muitos momentos, essas questões divinas que são apresentadas, que são faladas, elas não parecem ser contemporâneas. Às vezes nós ouvimos certas reflexões sobre Deus, sobre fé, que se encaixariam bem para quem vive na Idade Média ou em tempos antigos. E por causa disso que algumas pessoas consideram que as questões divinas são irrelevantes. Mas, na verdade, a falta de contextualização não é do Evangelho. Não é o Evangelho que tem dificuldade de conversar com o mundo moderno. Quem tem dificuldade de conversar com o mundo moderno são os cristãos. Eu tentei demonstrar isso a vocês com uma questão apresentada por J. B. Phillips no final da minha última fala. Se você não assistiu, eu indico que você assista. Ali, naquela última questão que eu apresentei antes de encerrar aquela reflexão, eu disse a vocês que o Phillips chegou ali para um grupo de jovens britânicos e pediu que esses jovens respondessem para ele uma pergunta sem fazer muita reflexão na pergunta. Apenas responder. Era apenas uma questão sobre um dos avanços científicos daqueles dias, né? O radar. A pergunta do Phillips dizia o seguinte: você acha que Deus entende radar? E aí ele pediu que os jovens respondessem rapidamente aquela pergunta, e eu coloco para vocês então exatamente um trecho onde o Phillips vai nos dizer a resposta desses jovens sobre a questão. Ele diz o seguinte: todos disseram, a pergunta é, você acha que Deus conhece radar? E todos disseram, não, é claro. E começaram a rir ao perceber como a resposta deles era ridícula. Mas a resposta rápida, isso dizendo Phillips, me mostrou o que eu suspeitava, que no fundo de suas mentes havia uma ideia de Deus como um velho senhor que viveu no passado e ficou bastante confuso com o progresso moderno. Essa impressão de Deus como um velho cavalheiro que não pode lidar com o mundo moderno, ela é comunicada por muitas igrejas e essa reflexão do Phillips nos mostrou isso, né? Muita gente pensa que Deus está desatualizado do mundo moderno. E a gente às vezes comunica esse pensamento de diversas maneiras. Por exemplo, algumas igrejas ainda insistem em utilizar traduções literais da Bíblia que são totalmente diferentes do português contemporâneo. Palavras e expressões que não são usuais ao português que nós falamos hoje no ano 2020.
Outro exemplo que eu posso citar para vocês é que nós continuamos apegados aí a algumas formas antiquadas, né, de estruturas organizacionais, coisas do período medieval. Eu e você poderíamos citar ainda diversas outras coisas que mostram como, às vezes, nós revelamos que o nosso Deus ele é um Deus que está no mundo antigo e que tem dificuldade de pensar e estar presente no mundo moderno. Essas nossas tradições, que são tradições de outro tempo. Mas o ponto principal é o seguinte: nós precisamos desenvolver uma abordagem que considera a cultura da pessoa com quem estamos falando como um veículo alternativo válido para expressar o cristianismo. O que eu estou dizendo com isso? Estou dizendo que o evangelho se contextualiza. Essa imagem falsa construída pelas nossas tradições, ela tem que ser abandonada. Deus não é esse Senhor que não conversa com o mundo moderno. Pelo contrário, nós precisamos exatamente fazer a contextualização do evangelho para que as pessoas não pensem que o cristianismo é apenas uma religião tribal, né? um pacote de cultura para o qual elas precisam se converter. Então nós temos uma cultura e você precisa se converter a essa cultura e praticar o que a nossa cultura específica, tribal, diz que um cristão deve fazer. Nesse sentido, a gente precisa ser muito realista. Um pacote cultural com tradições medievais são muito comuns entre nós. Eu mesmo conheço muita gente que pensa isso. Pessoas que pensam que outras pessoas só se convertem ao cristianismo se tiverem aí a sua culinária, ou seja, as coisas que comem, a sua moda, as roupas que vestem e tantas outras tradições ajustadas ao mundo delas. Então você só se torna cristão quando você passa a se vestir como nós, a comer o que nós comemos e a fazer as coisas das quais nós fazemos. É esse tipo de pensamento de dizer que o cristianismo é ajustar alguém a uma cultura que faz exatamente o cristianismo parecer esse movimento tribal que consegue alcançar poucas pessoas, porque poucas pessoas estão dispostas aí a fazer, transpor a sua cultura para alcançar essa nova cultura, né? Abandonar hábitos culturais para viver novos hábitos. Mas veja que essa questão que eu estou colocando aqui no começo, e ela é a continuidade da última, de que às vezes nós temos dificuldade de contextualizar o evangelho, porque nós pensamos que o evangelho é a nossa cultura, são os nossos hábitos. Esse não é um problema só nosso. Esse já é um problema que a igreja primitiva passou por ele. Atos capítulo 15 nos revela uma situação muito similar, em que a igreja teve dificuldade de avançar exatamente por causa desses pacotes culturais que estão presentes e que às vezes nós queremos disseminar como sendo o evangelho e que impedem as pessoas de se converterem a Cristo. Naquele contexto de Atos 15, que nós vamos ler agora, os judaizantes eles exigiam exatamente que os novos convertidos se convertessem, na verdade, a uma cultura judaica. Se você se converter a uma cultura judaica com seus hábitos, isso será um pré-requisito necessário para a sua conversão. Se você não se converter a essa cultura judaica, você não é um cristão de fato. Bom, nós vamos ler então o texto bíblico e tentar buscar aqui, à luz da Bíblia Sagrada, uma compreensão mais clara sobre exatamente essa relação de que nós precisamos contextualizar o evangelho na cultura, mesmo quando ela é diferente. E para o lugar onde o evangelho precisa ser levado, quase sempre as culturas serão diferentes. Vamos ver então como a Bíblia nos apresenta o problema e que soluções nós podemos tirar aqui desta relação entre o cristão e a cultura,
entre essa relação de que o evangelho pode ser prejudicado quando ele não é contextualizado para o momento em que as pessoas estão vivendo? Acompanhe comigo então, por gentileza, a leitura. Nós estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Eu passo a ler então versículo 1 e 2 para a gente introduzir o texto bíblico. O texto diz assim: chegaram a Antioquia alguns homens da Judéia e começaram a ensinar aos irmãos: a menos que sejam circuncidados, conforme exige a lei de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Paulo e Barnabé discordaram deles e discutiram energicamente. Por fim, a igreja decidiu enviar Paulo e Barnabé a Jerusalém, acompanhados de alguns irmãos de Antioquia, para tratar dessa questão com os próprios apóstolos e presbíteros. Paulo e Barnabé haviam ensinado e pregado o evangelho em Antioquia por provavelmente um ano. Mas veja que aqui no versículo 1, o texto vai nos dizer que alguns homens chegaram da Judéia e passaram a dizer que aqueles cristãos novos convertidos, eles precisariam se submeter aos ensinamentos de Moisés acerca da circuncisão. Esses homens estão sendo mencionados aqui, eles vão impulsionar essa regra, essa regulamentação, como sendo uma exigência aos novos convertidos. É como se eles estivessem dizendo: a menos que vocês sejam circuncidados, conforme o costume de Moisés, vocês não poderão ser salvos. Então esta é uma questão que está sendo colocada. A tradição judaica de circuncidar os homens, ela deve ou não deve ser reproduzida? E o texto bíblico, ele não diz para nós que estes homens surgiram na congregação com a finalidade de tentar fazer com que a igreja expandisse através do evangelismo. O texto bíblico também não diz para nós que eles vão ali para tentar animar os crentes acerca da sua fé. Mas fica claro para nós que o propósito desses homens é colocar sobre aqueles cristãos uma rígida demanda, dizendo a eles que se eles quisessem ser salvos, eles precisavam ser circuncidados. E aqui eles estão insistindo neste rito da circuncisão como uma questão essencial para a salvação. É importante, quando a gente lê essa primeira narrativa e vê que chegou uma mensagem nova na igreja, que estimula uma prática cultural praticada pelos judeus, é importante a gente entender o que aquelas pessoas pensavam sobre isso. E Simon Kinsmaker, ele vai exatamente colocar para a gente o pensamento de época sobre a circuncisão. Eu gostaria de ler para você, porque eu julgo que isso é importante. Nós estamos diante de um novo hábito cultural que está sendo colocado como necessário para a salvação. Se você quiser ser salvo, você precisa praticar isso. Se não praticar este hábito cultural da circuncisão, você não poderá ser salvo. Como é que os gregos e os romanos se sentiam em relação à circuncisão, que era um hábito dos judeus? Veja essa citação onde o autor aqui coloca para a gente como eles se sentiam. Todavia, não era prática dos apóstolos exigir a circuncisão dos gentios cristãos, pois eles sabiam que os gregos e romanos se ofendiam com esse rito. Assim sendo, Pedro havia exigido de Cornélio e dos de sua casa somente o batismo, e não a circuncisão, quando estes se tornaram membros da igreja cristã, como está lá em Atos 10:47. E em suas viagens a Chipre e a Ásia Menor, Paulo e Barnabé jamais fizeram pressão sobre os gentios tementes a Deus para aderirem a essa prática.
É importante frisar isso. Segundo Simon Kitzmaker, nesse seu comentário expositivo de Atos, os gregos e os romanos, eles se sentiam ofendidos em relação a essa prática. Mas veja que, segundo essa perspectiva que nós estamos lendo aqui, esse problema que está sendo colocado, aparentemente esses homens que chegaram da Judéia estão dizendo, olha, por mais que vocês se ofendam, é necessário que vocês sejam circuncidados para que vocês sejam salvos. Então, para além da sua questão cultural, isso é uma questão sine qua non. Se não for circuncidado, não será salvo. Mesmo que isso ofenda vocês, mesmo que esse hábito cultural lhes cause constrangimento. Então veja que o que está sendo mencionado é que a ofensa não se importa, a ofensa do outro. Eu disse isso no começo, o evangelho que tem dificuldade de se contextualizar. O evangelho que não consegue alcançar as culturas pela diversidade cultural que existe no mundo. Não só isso. Essa questão ela vai totalmente contra, a gente percebe no trabalho de Paulo aqui na igreja, o que Paulo e Barnabé haviam ensinado àqueles irmãos. Paulo e Barnabé haviam ensinado a eles que somente a fé em Jesus salva a pessoa do pecado e da condenação. Tudo que Paulo e Barnabé, esses dois missionários, tinham ensinado, instruído aqueles irmãos, que a prática da circuncisão, conforme ensinada pelos judaizantes, não era capaz para garantir a salvação de ninguém, está sendo colocado em xeque. O que esses judaizantes estão dizendo é que essa é uma questão que não tem que ser discutida. É preciso praticá-la e é preciso que vocês sejam circuncidados. Bom, por este motivo, vai haver aí um debate ferrenho. De um lado, Paulo e Barnabé dizendo que a salvação ela vem exatamente pela obra de Cristo, é Cristo quem nos salva, é Ele que nos livra do pecado. Do outro lado, esses judaizantes que dizem que se você quer ser salvo, você precisa passar pela circuncisão. Como é que o problema vai ser ali, num primeiro momento, resolvido? Os irmãos vão decidir, então, que se buscasse uma orientação dos apóstolos e dos presbíteros de Jerusalém referente a essa questão. Afinal de contas, os novos cristãos precisam ou não precisam se submeter à cultura judaica? Ou, para ser mais específico, eles precisam ou não precisam ser circuncidados? E aí nós chegamos, então, ao versículo de número 3, que começa a falar para nós exatamente dessa comissão que vai ser enviada a Jerusalém para buscar uma resposta. Porque nós temos dois grupos antagônicos que divergem sobre a questão da salvação. E aí o versículo 3 nos diz: a igreja, portanto, enviou seus representantes a Jerusalém. No caminho, eles pararam na Fenícia e em Samaria para visitar os irmãos e contaram que os gentios também estavam sendo convertidos, o que muito alegrou a todos. Esses representantes que estão indo buscar uma resposta, né, uma consideração acerca desse conflito teológico, eles fazem uma viagem a pé, indo da Antioquia até Jerusalém. Mas eles preferem passar, então, por dois lugares onde haviam igrejas. A Fenícia, que nós conhecemos hoje como Líbano, e Samaria. Em cada igreja onde eles passam, eles contam exatamente o que Deus está fazendo entre os gentios. E a igreja reage a isso exatamente ficando extremamente alegre pela maneira como Deus está expandindo o seu reino pelo mundo, né? Aí o versículo de número 3 deixa isso claro para nós. Paulo e Barnabé contando as suas histórias, contando as suas experiências missionárias e os irmãos ficando alegres com isso. Mas aí chega para a gente o versículo de número 4. E o versículo de número 4 diz assim: quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e presbíteros, e relataram tudo o que havia feito, tudo que Deus havia feito por meio deles.
Então, aquilo que aconteceu nas duas igrejas, tanto na igreja de Samaria como na igreja da Fenícia, agora acontece em Jerusalém. Eles chegaram no destino. E eles começam, então, em Jerusalém, sendo recebidos oficialmente pelos apóstolos e pelos presbíteros, a falar sobre o que Deus havia feito, né? Como o reino de Deus está se expandindo. É importante frisar nesse momento que, pela segunda vez, eles não estão enfatizando o seu próprio trabalho. Pela segunda vez, eles estão enfatizando aquilo que Deus tem feito por intermédio deles. Consequentemente, mais uma vez, a igreja de Jerusalém, assim como as outras duas, acabam ficando alegres com o crescimento da igreja. E aí, note comigo que o versículo de número 5 parece que contraria esses relatos de alegria. Contudo, alguns dos irmãos que pertenciam à seita dos fariseus se levantaram e disseram: é necessário que os convertidos gentios sejam circuncidados e guardem a lei de Moisés. Nós vamos ver aqui nesse versículo de número 5 que os membros do partido dos fariseus, que haviam se tornado cristãos, né? A gente conhece um desses fariseus que se tornou cristão, se tornou proeminente no evangelho, que foi Paulo, mas alguns outros desses homens que se tornaram cristãos, eles reagem de forma negativa ao relato dos missionários. 3 igrejas reagiram de forma positiva, ficaram alegres, mas esses fariseus cristãos reagem de forma negativa. A partir desse momento vai ter início aí mais um debate em torno daquela questão que a igreja de Antioquia havia debatido. E aqui nós teremos então o primeiro concílio da igreja, que é quando a igreja está reunida para deliberar, para decidir sobre questões importantes da sua fé e do seu futuro. E nesse primeiro concílio nós vamos ter muitos debates, como vai estar claro para a gente a partir do versículo 6, e nós vamos ter 3 discursos. Primeiro o de Pedro, depois o de Barnabé e Paulo, e por último o discurso de Tiago e a decisão que a igreja vai tomar em torno dessa questão. Os novos convertidos precisam se adaptar à cultura judaica, eles precisam passar pela circuncisão ou não. Mas a grande questão que eu desejo explorar com vocês hoje aqui, na reflexão desse texto bíblico, é a maneira como o evangelho ele pode exatamente se tornar irrelevante, como o evangelho pode se tornar difícil de ser seguido quando nós queremos impor aos novos convertidos a nossa própria cultura. Ou, como eu tenho dito a vocês, quando nós não queremos contextualizar o evangelho. Como se alguém, seguindo as tradições da nossa cultura, ela conseguisse ser salva. Os nossos hábitos culturais e o que praticamos não produz salvação para ninguém. Isso vai ficar claro para a gente nessa reflexão, e é por isso que eu queria daqui tirar 3 lições para nos ajudar a avaliar como devemos nos policiar para não permitir que o evangelho seja prejudicado pela nossa compreensão equivocada da relação que nós temos que ter com a cultura. O nosso desafio, como Igreja de Cristo, é contextualizar o evangelho. Apesar das diferenças culturais que existem entre nós e eles. Nós que conhecemos o evangelho e eles, para quem nós estamos levando o evangelho. E a primeira lição está no discurso de Pedro. O discurso de Pedro vai do versículo de número 7 até o versículo de número 11. E a lição que Pedro nos ensina é: nós não devemos provocar a Deus impondo critérios para a salvação de outras pessoas. Primeira lição que Pedro nos ensina dessa dificuldade de relacionar o evangelho com a cultura, de nós com as nossas bases rígidas, com a cultura já estabelecida,
de contextualizar o Evangelho, a primeira lição que essa história bíblica nos ensina é que nós não devemos provocar a Deus impondo critérios para a salvação de outras pessoas. Acompanhe comigo a leitura do texto bíblico para que a gente consiga, então, perceber isso juntos. Eu estarei lendo, então, o versículo de número 8, 9, 10 e 11. O texto bíblico nos diz assim. Esse é o discurso de Pedro. Deus conhece o coração humano e confirmou que aceita os gentios ao lhes dar o Espírito Santo, como deu a nós, no caso os judeus. Não fez distinção alguma entre nós e eles, pois purificou o coração deles por meio da fé. Então, porque agora vocês provocam a Deus, sobrecarregando os discípulos gentios com um jugo que nem nós, nem nossos antepassados conseguimos suportar. Cremos que todos nós e eles somos salvos pela mesma forma, pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a primeira lição que Pedro nos ensina. E essa é uma lição importante que nós temos que considerar agora. Nós não devemos provocar a Deus. É isso que ele diz. Impondo critérios para a salvação de outras pessoas. As práticas culturais, elas são importantes, porque elas vão dar identidade a um povo. As práticas culturais de um povo definem esse povo, criam características. A identidade de um povo está associada à sua cultura. Mas por mais que a gente goste da nossa cultura, das nossas tradições, por mais que a gente tenha argumentos que mostram que a nossa cultura e a nossa tradição são legítimas, são boas, nós não podemos estar confusos em relação a isso. Versículo 11, todos somos salvos da mesma forma, pela graça de nosso Senhor Jesus. Não por observar uma tradição. Ninguém é salvo por isso. Nós não somos salvos por tradições. Somos salvos por Cristo Jesus. E às vezes nós consideramos zelo para as coisas de Deus as nossas tradições e colocamos elas como obstáculos à proclamação do Evangelho. Eu me lembro de uma ocasião, nessas minhas experiências pastorais, de ter ouvido o relato de um amigo que disse que deu um ultimato a uma jovem que havia se convertido. Ela havia se convertido naquela semana e ele disse assim àquela jovem: olha, eu vou lhe dar um mês para que você pare de andar de calça. Porque as pessoas que entram no céu, elas não usam calças. E é claro que não foi preciso um mês para que ela abandonasse a igreja, porque aquele evangelho não se contextualiza com a cultura. Esse evangelho que aquele pastor pregava é um evangelho para um grupo muito específico, muito seleto, para alguém que está disposto a se submeter a uma cultura. Mas não é isso que Pedro está dizendo aqui. Nós não somos salvos por usar ou não usar calça jeans. Nós não somos salvos por fazer ou não fazer isso ou aquilo outro. E como nós temos padecido por essa compreensão. Ah, no céu não entram pessoas que fazem isso ou aquilo outro. No céu não entram pessoas que têm esta ou esta gastronomia. Essa ou aquela moda. Que absurdo! E Pedro é muito claro quando ele diz que com isso nós estamos provocando a Deus. Ninguém deve provocar a Deus. Ele deixa claro. Todos somos salvos da mesma forma, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Mas aqui, antes de seguir, eu preciso fazer uma ressalva para não parecer que nós estamos tentando defender certo tipo de liberalismo. Perceba o que Smaker vai dizer para a gente mais uma vez acerca da lei e
e dessa questão que nós precisamos ter clara para nós. Ele diz assim: Pedro não sugere que o concílio deve abolir a lei. Ele faz objeção a torná-la uma pré-condição para a salvação, conquanto a lei não seja capaz de salvar uma pessoa. A fé em Jesus Cristo certamente a salva. Qual é, então, a importância da lei para o cristão? Para colocar de modo claro, a obediência à lei não foi feita para se obter a salvação, porém, para servir como evidência da vida santificada do cristão. Que coisa maravilhosa que ele está dizendo para nós. Isso é perfeito porque é bíblico. A lei, ela é boa, só que ela é ineficaz, porque ela aponta o pecado, mas ela não apresenta uma solução ao pecador. E exatamente por causa dessa sua fragilidade, é que ela não serve para a salvação. Mas ela é boa, porque ela aponta os nossos pecados. Então veja que na lei de Deus nós encontramos diversos apontamentos que mostram como a nossa cultura é hedonista. É uma cultura feita para satisfazer desejos, concupiscências carnais. E a nossa cultura, em muitos aspectos, precisa ser mudada e moldada pela verdade do Evangelho. Mas essas mudanças, elas são produzidas em santificação. A salvação é um primeiro resultado da obra de Deus em nossas vidas. Um segundo resultado, depois de sermos salvos, justificados, é a vida de santificação. E se você deseja compreender mais claramente isso, eu recomendo que estude Romanos capítulo 7 e 8, onde Paulo fala exatamente do papel da lei na vida do cristão. No capítulo 8, acho que versículo 4 ou 6, ele diz algo muito específico. As justas exigências da lei se cumprem em nós. Mas as justas exigências da lei se cumprem em nós porque estamos vivendo em santificação. Não porque são para sermos salvos. Então, foi aqui que a igreja se perdeu. Porque a igreja começou a colocar critérios que não são critérios de salvação. São critérios de santificação. Mas a santificação, ela não é produzida por nós. Quando nós produzimos santificação, o nome disso é moralismo. A santificação é produzida pelo Espírito Santo. É Ele quem nos santifica e nos torna parecidos com Cristo, à medida que nós vamos cumprindo a lei de Deus e agradando a Deus na nossa forma de viver. Então é preciso deixar isso claro. O problema da igreja naquele momento é que ela colocou os critérios para a salvação. Esses não são critérios de salvação. Os critérios de Deus são para a vida de santificação, que são resultado posterior à salvação. Depois que somos salvos, o Espírito Santo continua atuando em nós, de maneira a restaurar a imagem de Deus em nós que havia se perdido. Que isso fique claro a você. Nós não estamos apontando aqui que as pessoas podem viver e fazer o que quiser. Nós estamos dizendo que a salvação vem apenas por meio de Cristo. Mas que depois de salvas, aquelas pessoas que foram convencidas pelo Espírito Santo, elas vão experimentar o privilégio que é viver em santificação e viver para agradar a Deus no nosso modo de vida. Bom, a segunda lição está no relato de Barnabé e Paulo. Esse relato de Barnabé e Paulo, nós já tivemos o primeiro de Pedro, o de Barnabé e Paulo vai estar no versículo de número 12. E a segunda lição que nós temos aqui é, apesar das nossas diferenças, Deus está fazendo a igreja crescer. Observe comigo o versículo 12. Todos ouviram em silêncio enquanto Barnabé e Paulo lhes relatavam os sinais e maravilhas que Deus havia realizado por meio deles entre os gentios. Você consegue perceber que em momento nenhum Paulo e Barnabé mencionam a circuncisão em seu argumento? Eles vão discorrer exatamente da maneira como Deus
está alargando as fronteiras da igreja no mundo gentílico. A maneira como o reino de Deus está se expandindo aqui na terra. Portanto, eles devem se dar conta que o crescimento da igreja é uma obra de Deus. É Deus quem está fazendo a igreja crescer. Por isso que os gentios precisam ser admitidos no seio da igreja. Porque eles foram alcançados por obra de Deus. Foi aquilo que disse a vocês no começo. Nós precisamos de uma abordagem que considera a cultura da pessoa como um lugar onde o cristianismo consegue expressar o amor de Deus. Contextualizar o evangelho é isso. É quando nós entendemos que a cultura da pessoa pode facilmente expressar o amor de Deus através da proclamação do evangelho. E isso que eles vão usar como argumento. O argumento deles é das maravilhas que Deus tem feito no meio dos gentios. Deus tem feito isso no meio dos gentios. Apesar das diferenças culturais, apesar das tradições diferentes, da diversidade, da pluralidade, Deus está fazendo a igreja crescer. Pessoas diferentes. E quando nós lemos as cartas de Paulo, a gente percebe isso. As próprias igrejas gentílicas são diferentes. Os irmãos em cada lugar, com as suas diferenças e com as suas tradições, eles não estão sendo deixados fora. E por que não estão sendo deixados fora? Porque Deus está produzindo salvação nessas pessoas. É Deus quem está providenciando com que o evangelho chegue a essas pessoas produzindo salvação. E Paulo e Barnabé fazem questão de dizer isso. Não fomos nós, isso é obra de Deus. E nós temos que ter isso como uma lição valiosa. Se Deus quer salvar uma pessoa de cultura e hábito diferentes dos meus, por que eu me oporia a isso? Por que eu vou dizer a Deus não, se Ele quem me salvou e deseja salvar aos outros? Eu não posso de maneira nenhuma dizer quem Deus pode ou não pode salvar. Mas eu posso me colocar como instrumento de Deus para a salvação de pessoas diferentes e de culturas plurais. Bom, a terceira lição que nós aprendemos nesse texto, acerca dessa relação que nós temos que ter com a cultura, de contextualizar o evangelho, está nas palavras de Tiago. Tiago vai nos dar aí as palavras finais deste concílio. As palavras dele vão do versículo 3 até o versículo 21. E a terceira lição valiosa que aprendemos aqui é que nós não devemos criar dificuldades para que as pessoas se convertam a Deus. Observe aí comigo as palavras de Tiago, e eu quero mencionar apenas 2 versículos. Versículo 13 e o versículo 19. Quando terminaram de falar, Tiago se levantou e disse: Irmãos, ouçam-me. Portanto, considero que não devemos criar dificuldades para que os gentios se convertam a Deus. Até aquele momento, antes de Tiago se levantar para falar, e ele como líder da igreja vai ser o último a falar, ele que vai ali se posicionar como o último representante a comunicar uma ideia, houve muita discussão. A questão foi debatida e defendida de um lado e de outro, por fariseus cristãos e por Paulo e outros irmãos. E agora todos os olhos estão fixos em Tiago, esperando que ele ofereça um parecer com o qual todo mundo concorde. E é isso que ele diz no versículo de número 19. Portanto, considero que não devemos criar dificuldade para que os gentios se convertam a Deus. Os cristãos judeus, eles não deveriam estar incomodados. Pelo contrário, eles deveriam estar alegres. Alegres porque agora os gentios estão voltando-se para Deus. E o que Tiago está tentando fazer aqui é promover a unidade entre os crentes das duas ascendências. Ele está tentando promover a unidade entre judeus e gentios.
É por isso que no versículo de número 20, ele vai dizer que deseja que os gentios observem certas regras prescritivas para evitar que qualquer tipo de ofensa, quando eles estivessem sentados à mesa ou nos seus relacionamentos sociais, pudessem acontecer. Tiago está propondo, e ele diz isso, vamos escrever uma carta aos cristãos, dizendo-lhes o que fazer para que haja unidade, para que não haja mais embates e conflitos em torno de questões que não são importantes para a igreja. Elas estão trazendo divisão. E aí ele vai dizer, acompanhe comigo aí, versículo 20. Ao contrário, devemos escrever a eles dizendo-lhes que se abstenham de alimentos oferecidos a ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois essas leis de Moisés são pregadas todos os sábados nas sinagogas judaicas em todas as cidades há muitas gerações. As 4 exigências que ele está colocando aqui não seriam um fardo. E são exigências exatamente para tentar criar um certo equilíbrio de unidade entre o gentio e o judeu. A recomendação dele constitui um apelo para que esses judeus e esses gentios aceitem uns aos outros e promovam a unidade da igreja. Olha, seguindo um critério mínimo que está sendo exigido aqui, nós conseguiremos viver em comunidade. Nós conseguiremos sentar juntos à mesa. Vocês respeitando a nossa cultura e nós respeitando a de vocês. O que Tiago está tentando fazer é apaziguar os dois lados. E como o texto bíblico vai nos revelar na sequência do capítulo, ele consegue fazer isso muito bem. Porque quando o relato chega até a igreja dessa decisão que foi tomada, houve alegria nos irmãos. Aí tu quer dizer que nós não precisamos nos submeter à cultura de vocês? Que nós precisamos é respeitar aí a tradição de vocês, mas nós não precisamos segui-la. Isso é maravilhoso. E aqui, gente, eu queria encerrar fazendo uma consideração final que eu considero aqui uma conclusão importante para considerarmos. Deus não é um homem velho que não pode lidar com o mundo moderno, como o Phillips tentou nos mostrar. A dificuldade de lidar com o mundo moderno é nossa. Somos nós que temos dificuldade de contextualizar o Evangelho. Na busca por compreender que tipo de relação deve haver entre Deus, o cristianismo e a cultura, nós não podemos nos esquecer dessas 3 coisas. Primeiro, nós não devemos provocar a Deus impondo critério para a salvação de outras pessoas. Não faça isso. Por mais que a cultura do outro lhe aborreça, não coloque critérios para a salvação dos outros. Segundo, apesar das nossas diferenças, Deus está fazendo a igreja crescer. Ele está alcançando pessoas em lugares mais distintos e de diversidades inimagináveis, porque é Ele quem está salvando. E também será Ele quem produzirá a obra de santificação em nossas vidas. Terceiro, nós jamais devemos criar dificuldade para que as pessoas se convertam a Deus. Isso a gente não deve fazer. Nós não devemos impedir que as pessoas se convertam por terem culturas diferentes e hábitos diferentes. A gente não faz isso. O cristão e a cultura é uma relação possível. Uma relação onde o evangelho se contextualiza e mostra e revela às pessoas que somente Deus é salvação. Deus em Cristo abençoe todos vocês. Tenham todos uma ótima noite, em nome de Jesus.